No lado do Grêmio, a negociação mais próxima uma já foi, o Nardoni já foi anunciado, o Pérez é o mais próximo de ser anunciado. E o Grêmio para por aí? Olha, JB, o Grêmio tá dizendo nos bastidores que a janela, assim, a busca intensificada por jogadores, o sair ao mercado para comprar, encerrou nessa janela. Isso, confirma aquela informação que a gente trabalhava sobre a possibilidade de o meia chegar só na metade do ano, que era algo que estava esfriando, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, um pouquinho mais para frente aqui no programa. E 2, tem ainda uma brecha, que é a questão do lateral direito. O Jeremias foi quem trouxe primeiro a informação de o Grêmio estar no mercado ainda, especialmente, né, debatendo depois do Grenal a busca por um lateral direito. A questão, né, Jeremias, é que o Grêmio não vai sair atrás de contratar um lateral direito, aparentemente, pelo que o Grêmio está dizendo nos bastidores. Porque o Grêmio, a ideia do Grêmio é que lateral direito já é difícil de encontrar. Com a temporada em andamento, é ainda mais complicado, né? E o Grêmio entende que atacou as principais carências, as principais necessidades do elenco nesse momento. Então, a informação dada no final de semana por diferentes dirigentes do Grêmio nos bastidores inclusive com uma frase que viralizou nas redes sociais: a janela fechou para o Grêmio. Um reforço agora só se aparecer uma chamada oportunidade de mercado. Um jogador que está saindo de um clube, foi liberado, o técnico chegou agora e esse cara não se encaixou, nos primeiros testes não foi para frente. Só se aparecer isso. Um jogador brasileiro que está na Europa e que está em reta final de contrato, um sul-americano que está na Europa e que pode aparecer uma oportunidade. É esse o único modelo de negócio que pode fazer com que o Grêmio contrate alguém mais e especialmente um lateral direito, porque é a carência que foi identificada já há algum tempo e que voltou a chamar atenção no Grenal. Então, lateral direito só se aparecer a tal da oportunidade. O Guga, lateral do Fluminense, foi cogitado no Grêmio e algumas pessoas falaram sobre isso, mas a informação que eu estou recebendo é que a direção está descartando, dizendo, não vai ser ele ser contratado. Quem trouxe o descarte foi o Diogo Rossi, né? Foi o Diogo? O Diogo falou com o Grêmio e o Grêmio disse, não, nós não estamos contratando o Guga. Mas em certo momento Guga, a negociação inclusive... do Nardoni, eles chegaram a dizer, não vai dar, bloqueou, porque tinha uma questão lá na Argentina o jogador que é negociado, ele tem 15% do valor da negociação, e o clube argentino queria que o Nardoni abrisse mão desse valor para sair o negócio, e o jogador não queria e tal, e em certo momento o Grêmio começou a recuar. Não pode ser um despiste o Guga? Olha, JB, o Guga renovou o contrato em setembro do ano passado até 2029 no Fluminense, né? Então ele acabou de renovar o contrato, é um contrato bastante longo ainda, o que é um ponto importante de ser analisado nesse cenário. Mas o Grêmio, né, por essa informação, está descartando já o nome do Guga. Antes ainda de dar esse rolo todo do Nardoni, o Grêmio descartou a negociação pra gente aqui. O Grêmio disse, olha, pode descartar o nome do Nardoni. E o cara vai chegar hoje aí, a gente já vai falar mais em detalhes sobre isso. Então, assim, o Grêmio está descartando o Guga, mas em outro momento, antes de o Jeremias trazer a informação, e o Grêmio abre essa brecha agora, o Grêmio está olhando o lateral no mercado, pelo menos em oportunidade. Pode não sair que nem louco para tentar contratar, ou com prioridade, como foi a busca pelo volante, pelos dois, né, pelo camisa 5 e por um outro volante, mas eu vou relembrar aqui uma outra informação do Diogo Rossi. O Grêmio, segundo o Diogo, fez uma promessa ao Luiz Castro. Até 3 de março, quando fecha a janela do Brasil, o Grêmio entregaria a ele um camisa 5 e um camisa 2. Um volante e um lateral direito. Foi a informação que o Diogo trouxe há algumas semanas. E o camisa 10 ficaria para metade do ano. E o camisa 10 era algo que a direção queria. A prioridade pro Luiz Castro era o lateral direito e o volante. E a direção entendia que podia ter um camisa 10 nessa janela. Isso condiz, a gente falou aqui, mas isso condiz com o discurso do Luiz Castro de dizer, olha, qual camisa 10 do Real, do Barça, do Bayern, do PSG? Esses caras não jogam. O Real Madrid consagrado tinha Casemiro, Kroos e Modric, com um trio de meio campo sem necessariamente um grande camisa 10, pisa na bola, pensa o jogo e tudo mais. Isso condiz, olha, ele não é o maior fã. É óbvio que se trouxer um bom camisa 10 ele vai aceitar, mas não é o maior fã. Ele está pedindo lateral direito, é um primeiro volante com uma característica que é diferente de um primeiro volante mais posicionado. O entendimento do Luiz Castro hoje é o seguinte: o Cristaldo é o 10 que não tem contribuído na marcação defensiva, né, no momento defensivo.
Então é por isso que gerou toda aquela irritação. O JB mesmo que está aqui do meu lado trouxe a informação de que o Grêmio chegou a cogitar uma rescisão de contrato Com o Cristaldo. Com o Cristaldo, depois do Grenal. E o Cristaldo não ganhou mais chances no Grêmio, né? Ganhou poucas, na verdade. Mas é um jogador que hoje, nesse modelo, não é o ideal para o Luiz Castro. Ele... Não quero entrar no tatiquês aqui, mas é para explicar como é que pensa a comissão técnica. Antes jogavam 2 volantes alinhados e o Cristaldo mais à frente, ou um meia mais à frente. O que o Luiz Castro está fazendo agora é colocar um primeiro volante e 2 jogadores mais à frente. Não necessariamente um camisa 10, mas 2 meias. E isso, inclusive, eu perguntei a ele na conversa que a gente teve no CT. Eu perguntei, olha, essa mudança de 2 volantes e um meia para 1 volante e 2 meias, tem algo a ver com tu não ter um 10 à disposição? E a resposta dele foi, se eu fosse jornalista, eu analisaria os meus times para sair na frente. E o Botafogo dele era assim. Então, a ideia do Grêmio hoje é mudar em relação ao que foi o time do Grenal, por exemplo, mas fazer um time mais ao que foi o time do Botafogo do Luiz Castro, nessa formatação. Eu recebi uma informação tem algumas semanas de que o Luiz Castro não jogaria com camisa 10. Né? E que ele, inclusive, estava colocando o Edenilson justamente porque o Edenilson é um volante, um meia que passa da bola. Né? E a informação da Argentina é que o Nardoni faz essa função. Então existe uma leitura de que o Nardoni pode jogar mais adiante e não ser o 5. Tá, é que o Nardoni, o primeiro volante deles era o Sousa. Exatamente. E aí o Nardoni era o segundo. Exatamente. E aí o Pérez é que deve vir para ser esse primeiro volante. Ou o Noriega, né? Ou o Noriega também pode fazer essa função. O Cuejara, não sei se vocês chegaram a falar, a informação que eu tenho sobre o Cuejara teve um entendimento e o Dutra, eu tô aqui com um resumo que eu fiz para o meu blog do que o Dutra falou. O Dutra, ao questionário, ele falou, Cuejara é jogador do Grêmio e está à disposição do treinador. Ele tem que fazer o que o treinador espera dele. Essa foi a frase que ele falou, tá? O excesso de jogadores para as mesmas posições é bom porque causa boa competição interna. Isso não é problema, uma vantagem que o Luiz Castro tem. O Cuejar, o que está sendo dito é, Cuejar, o treinador espera que tu faça isso, isso e aquilo. Se tu fizer isso, tu vai jogar. Se tu não fizer, tu não vai jogar. E ele não está mais fora de forma, ele chegou aqui acima do peso de fato, mas recuperou já nessas 2, 3 semanas de trabalho. Nos testes hoje e no GPS, aquele que eles usam no treinamento, aquele peitoral que eles usam, ele não é o primeiro, não está puxando a fila, mas também está muito longe do último. Ele está numa média de vários outros diversos jogadores. Então, a grande questão é, hoje o Cuejar tem que fazer o que o Luiz Castro quer dentro de campo. Se ele fizer, ele pode ser até o primeiro volante titular. E aí, nessa montagem de meio campo, a informação que eu recebi é que ele abriria a mão do camisa 10. E se a gente pegar e olhar o Botafogo, JB, se a gente olhar o Botafogo do Luiz Castro, a gente vê no meio campo uma escalação com Tietê, Marlon Freitas, Júnior Santos, Eduardo e Vitor Sá. Tá. Tietê, Júnior Freitas. Marlon Freitas. Marlon Freitas, tá no Palmeiras. Júnior Santos. Júnior Santos, isso não. Eduardo e Vitor Sá. Tá, mas o Eduardo é mais meia do que volante, não? Não, ele é um número 8, né? Tá aqui o desenho. Pode ser mais como o Monsalve, né? Como foi a... Quer que eu te mande pra tu botar na tela? Não, acho que dá pra galera... Como foi a definição... Essa é a base do Botafogo. Como foi a definição do Luiz Castro ao Monsalve, né? Que ele falou, ele é um 8 mais 10. Exatamente. É mais ou menos esse o entendimento. Que a leitura que o Grêmio tem, que o Luiz Castro tem é... O Monsalve não é o 10 que vai pisar na bola, que vai parar, que vai contemporizar. Ele é um cara que ele pode jogar naquela faixa de campo, mas com uma outra característica. E vocês se atentaram a uma coisa da entrevista do Luiz Castro, a gente nem falou sobre isso fora do ar até, né? Quando ele cita quem são os jogadores à disposição para a zaga, quando ele é questionado, ele diz, eu tenho 3 zagueiros para o lado direito e 3 zagueiros para o lado esquerdo. E aí ele diz, eu tenho o Wagner Leonardo, o Kahneman e o Vieri para o lado esquerdo. Para o lado direito eu tenho o Gustavo Martins, o Balbuena e o Luiz Eduardo. Não cita o Noriega. Porque ele pensa no cara como primeiro volante. E aí eu vou voltar algumas casinhas naquela informação que a gente trouxe. Até o início, basicamente, qual é o jogo mesmo que o Noriega vira volante agora? Vocês lembram de cabeça? Jogo no final de semana passado contra o Juventude. Olha só. Enfim, até o fim de semana passado contra o Juventude, o Noriega não vinha sendo observado como volante, só como zagueiro. Só que como as negociações com os volantes estavam emperradas, o Noriega foi testado, foi bem
2, 3 treinos antes do jogo contra o Juventude, foi para aquele jogo e aí se fixou ali. E agora ele é visto como volante dentro do Grêmio. Mas isso aconteceu porque o Grêmio não conseguiu destravar as primeiras negociações que tentou, com o Guido, com os outros nomes que foram especulados, como o Ascacibar, por exemplo, e no fim acabou fechando as contratações do Pérez e do Nardoni, que vão demorar um pouquinho para estrear ainda.